Olá, meu irmão, minha irmã. Há mensagens que realmente nos convidam à reflexão bem mais profunda, porque chega a nos falar da realidade, daquilo que nós no dia a dia estamos vendo. Existem as contradições entre nós, seres humanos em luta, aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. A questão da exemplificação. E Emmanuel, como realmente é sempre um benfeitor que nos faz assim, nos traz como referência, nós temos como referência, ele faz uma observação baseada em Jesus, que se conta lá em João 13:35, que diz o seguinte: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a maior prova de que nós somos realmente seguidores de Cristo, é dessa questão de amarmos uns aos outros. E algumas vezes nós fazemos trabalhos valorosos no que diz respeito aos discursos, dentro de uma eloquência maravilhosa que encanta aqueles que nos ouvem, mas no grupo que trabalhamos, na família, às vezes nós contradizemos tudo aquilo. Então, Emmanuel faz essas colocações de maneira clara. No livro Fonte Viva, né, psicografado através de Chico Xavier, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele inicia dizendo o seguinte: nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem definidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiários e sonhadores. Então é interessante, realmente, nós poderemos observar isso aí. E precisamos sempre estar atentos naquela vigilância que Jesus nos ensinou. É essa orientação que Emmanuel mais ou menos quer nos transmitir, porque ele passa a falar de várias situações maravilhosas, né? Na palavra, na apresentação pública, mas às vezes na intimidade do lar, às vezes num grupo em que frequentamos, no ambiente de trabalho, nós nos manifestamos de forma diferente. Isso é uma contradição, não resta dúvida. Ele mais à frente aqui, ele diz algo, ele diz o seguinte, ele diz, há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoções aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia não ultrapassa o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores intelectuais. Porque muitas vezes nós caímos no erro de imaginar que aquele que fala bem, aquele que escreve bem, coisas maravilhosas, falando em amor, falando em paz, falando em fraternidade, são realmente já espíritos superiores. E nós fazemos questão de dizer, como também escritores que somos, e sempre dizer, não quer dizer porque sermos escritores ou escrevermos algo, nós sejamos superiores aos outros que não tiveram ainda condição ou não quiseram escrever. Muitas vezes aquele até em conhecimento tem muito mais, mas apenas não sente facilidade em escrever e falar, mas no dia a dia dão exemplo do conhecimento que tem. Então, nós nunca vamos medir, nem devemos medir superioridade apenas pela aparência. É preciso que haja o testemunho realmente. E o que diz, finalizando Emmanuel, ele diz o seguinte: existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva ao Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Veja bem, louva ao Senhor com pensamentos, palavras e atos. Não é louvar apenas com palavra, mas com pensamentos e atos. Porque, como dizemos, ninguém engana a Deus, nem engana a si mesmo, sua consciência. Quando nós realmente estamos em desarmonia, não estamos sendo realmente, vamos dizer, sinceros no que falamos, nós sentimos. Primeiramente nós, não precisa nem os outros avaliarem, e a nossa consciência nos acusa. E aquilo é registrado. E terá consequências sobre nós, claro. E continua Emmanuel dizendo o seguinte: distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Aí finaliza dizendo: semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então é isso que realmente ele sintetiza, que vai culminar naquilo que Jesus disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, meus irmãos, não adianta aparências, é que realmente nós precisamos estar vigilantes. Nós que escrevemos, nós que falamos, nós que ensinamos, nós precisamos também fazer o esforço de que
devemos pensar que aquilo que nós dizemos para os outros não é só para os outros, nós devemos dizer para nós mesmos. A partir do momento que qualquer um de nós se candidate a escrever, a falar, a fazer algo para envolver os outros, a influenciar os outros para o bem, pensemos na influência sobre nós também para fazermos o bem. O primeiro passo deve ser o nosso. Então, é um grande compromisso de todos nós que somos realmente seguidores do Cristo, principalmente divulgadores do bem. Fica essa mensagem, porque nós lembramos também quando Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, fica essa mensagem para reflexão, desejando a todos muita paz e proveitosas reflexões.